Muito bem, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste da VG Associados. Meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre como a inflação impacta a vida do empreendedor. Muito bem, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz? Vocês por aí? Tranquilo, e antes, mas eu se só puder liberar o áudio, eu fico bem perdido. Hoje tá tudo diferente. Só antes perdida. de passar a palavra, é claro, eu tenho sempre que falar aqui. Aqui no Café nós falamos em nome de Sicredi. Meu amigo, é o Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí, o Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. Por aqui também no Café falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. Meu amigo, e também por aqui pelo Café nós falamos para a VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @VG Associados. Muito bem, vamos começar mais um programa, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz com vocês. O que vocês contam de novo aí? Aqui conhecendo o estúdio novo. Fala bem Casa perto nova, agora, tudo assim, ó. junto, tudo novo, bem perto, assim. Assim, em cima, bem em cima mesmo. Buenas, tudo tranquilo, aproveitando esse pôr do sol, coisa mais linda aqui que a gente tem o privilégio de acompanhar no terraço do edifício Everest Center. Cara, hoje a gente começou um pouquinho mais tarde para quem nos acompanha ao vivo, para quem acompanha o podcast não faz muita diferença, mas por isso que a gente não vai ter notícias aí pra gente dar um pouquinho mais de agilidade no programa. Não, e um formato um pouquinho diferente aí, o pessoal que está nos acompanhando, né, enfim, vai perceber que o programa tá num astral um pouquinho diferente. Na verdade eu não ia trazer nenhuma notícia, mas eu acho que a gente deve trazer uma notícia, né? Que eu acho que é interessante porque vai fazer ligação com outros atos polêmicos aí que estão acontecendo. Só uma notícia rápida do Infomoney, que as ações do Carrefour fecharam em baixa de 5,35% em meio aos protestos. Acho que isso já fala por si só. Por mim poderia ser um pouquinho mais. Pouquinho não, bem mais. Muito bem, vamos puxar o nosso... Deixou o silêncio. Não, eu tava vendo, eu tava no controle de qualidade aqui do áudio. Eu deixei isso mais reflexão, mas eu queria dar parabéns pro nosso âncora, o nosso Peter, que, cara, que mesa de qualidade, hein? Não, graças. Quem tá acompanhando aí pelo Facebook, tá olhando a live aí, que espetáculo de mesa. A gente aqui até trocou a ordem aqui, quem tá acostumado a ver o programa viu que a gente fez uma roda das cadeiras aqui, né? As câmeras mudaram também um pouquinho de posição. Então, novidades que vão surgir para 2021 começaram hoje. E tu tá falando, eu tô ouvindo aqui, o áudio tá uma beleza, tá show de bola. O pessoal que quiser ir comentando, por gentileza, tá legal, tá alto, não tá baixo, não ouço a Érica, coisas do tipo aí, vai falando pra gente ir acompanhando aí como é que tá essa primeira live diferente no... Enfim, cara, pra quem não sabe, assim, só pra fazer um feedback, a gente tá com um equipamento completamente diferente aí, enfim, fazendo... A transmissão também num formato um pouquinho diferente aí. E também logo, como bem falou o Vinícius aí, mais novidade aí pro ano que vem. Enfim, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, então? Vamos lá. Então tá, gurizada, é a inflação, né? Ela que é um termo que vem da economia, que está associado com o aumento geral dos preços do mercado. A inflação influencia diretamente os negócios, em especial os de pequeno porte. E é importante que o empreendedor conheça esse conceito, suas causas e as consequências para levar em consideração aí no seu processo de tomada de decisão. E para falar sobre a inflação, nós vamos chamar o poderoso da semana. Muito bem, para falar sobre o impacto da inflação... O impacto da inflação aí na vida do empreendedor, nós trouxemos ele, o nosso poderoso Douglas Pivato. Douglas, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, né, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vindo. Vamos lá, então. Então, em primeiro lugar, bom fim de tarde, um bom início de noite aos nossos amigos ouvintes aqui do Café Empreendedor.
né? Estamos numa transmissão ao vivo pela página do programa no Facebook, né? Também depois teremos, ou melhor, o programa deixará no Spotify e também no Deezer, né? Para quem não puder ouvir, ao vivo, vai poder ouvir de forma gravada, né? Então, dando um breve resumo assim de quem eu sou, de onde eu vim, né? Do que eu me alimento. Sou economista de formação, né? Eu sou formado aqui na Universidade Vizinha, sou formado em Ciências Econômicas pela FURG, pela Universidade Federal do Rio Grande, e realizei meu curso de mestrado aqui na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Economia Aplicada. E assim, é um tema bastante oportuno para a gente poder conversar ainda mais sobre o Brasil, porque dá para a gente ficar falando horas e horas sobre histórico e coisas sobre inflação, ainda mais se a gente quisesse focar antes de 1994. Dá pra gente comentar, tem umas coisas engraçadas, umas coisas meio pitorescas, mas na vida do empreendedor é um assunto bastante recorrente, porque assim, eu me lembro quando eu estava em algum lugar, alguns anos atrás, em algum lugar do meu passado, lá no primeiro período da faculdade, né, no primeiro semestre, como a gente costuma chamar aqui no Sul, do professor comentar assim, né, o conceito de inflação, né, que seria aumento contínuo e generalizado dos preços, né? Mas assim, a gente tem que deixar bem claro, porque uma coisa que a gente tem que salientar não é porque o preço de uma ou outra coisa, um ou outro bem subiu, disparou, por exemplo, o arroz, né, se a gente pegar um exemplo recente, ou o feijão, algum tempo atrás, que chegou a estar 15, 18 reais o quilo, que só isso per si já caracterizaria a inflação, né? Porque assim, o que acontece? Eu acredito, Leandro, e demais meninos aqui da mesa, que os preços eles devem flutuar de forma livre. Porque assim, toda informação de qualquer coisa, produto, bem ou serviço, ela está contida no preço. O preço, ela te dá o preço, para você, amigo empreendedor que está aqui nos ouvindo, no nosso programa, que sempre bastante interessante. O preço, ele te dá toda a informação, né? Te dá todo o custo, quanto custa para fazer aquele negócio, qual a margem de lucro, como que tu pretende girar aquele produto, o que tu pretende fazer com aquele teu produto ou com aquele serviço, né? Porque não é só produto, que tem também inflação de serviços. Mas uma outra coisa que eu também, pelo menos observo assim, nas leituras, estudos, né? As coisas que a gente vai analisando, que assim, que eu pelo menos enxergo que a consequência, na verdade, da inflação seria o aumento de preço, né? Mas aí qual seria a causa? A principal causa, pelo menos pelo que eu vejo, assim, é a questão da emissão de moeda, né? O governo, ele vai emitir moeda, faz uma política monetária expansionista, né? Aí injeta liquidez no mercado, o que por si não é necessariamente ruim. O problema é se a produção não acompanha. Como se a gente pode pegar, por exemplo, lá por março, abril desse ano, a questão do álcool gel, que em pouco tempo o preço do álcool gel simplesmente disparou. A função do início do surto, da pandemia de Covid-19, que tu encontravas, quanto que era um litro de álcool gel, meio litro, 7, 8 reais. Pois é, né? Talvez da cachaça a gente saiba. Álcool gel antes da pandemia ninguém nem sabia. Ninguém nem sabia, né? Não, pois é, e dali a pouco o preço simplesmente quintuplicou em uma semana, a gente comprando para fazer estoque. Só nesse bem específico caracteriza a inflação? Não. Caracteriza sim um surto, né? Um aumento inesperado do preço desse determinado bem, mas só um bem por si. Uma dinâmica de oferta e demanda. Uma dinâmica de oferta e demanda total. Toca a bala aí, meu. Não, eu acho que a gente tem que voltar algumas casas, porque eu acho que esse assunto ele é muito óbvio para quem, né, já leu, já estudou sobre economia em alguns momentos, mas acho que para o leigo tem muita coisa difícil de entender, e acho que a economia acaba ficando naquele tipo de seara que é muito complexo, então melhor não tentar entender. Né? E eu acho que isso é um grande erro, e para quem a gente fala aqui principalmente, né, a questão dos empreendedores, a gente tem que ter um cuidado, porque sim, é necessário entender um pouquinho, né, sobre como é que funciona o mercado, sobre conceitos que se atravessam e fazem as coisas ser como elas são,
né? Eu acho que a gente podia começar voltando um pouco na questão da impressão de moeda versus inflação, né? Tu estava falando a questão de sala de aula, né? Eu me lembro em 2001, no meu primeiro semestre de administração, economia brasileira, né? Tinha uma cadeira, grande abraço, professor Dari. Economia brasileira sempre tem uns causos sensacionais. E aí ele começou fazendo uma introdução um pouco sobre conceitos básicos de economia, né? E aí chegou na questão da impressão de moeda, né? E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu perguntei para ele, tipo assim, tá, mas não dá para imprimir moeda, pagar toda a dívida, depois apertar o cinto e resetar o sistema, não é assim que funciona? Dá, mas não é o que a gente recomenda, né? Não, e tipo assim, tá, eu era recém saído do ensino médio, tá? Me dê esse crédito, por favor, né? Eu tinha 17 anos. Mas eu acho que isso é uma dúvida para quem tá de fora, que segue muito até hoje, né? Por que não se pode imprimir moeda? Por que a gente agora tem uma nota de R$200, por exemplo, né? Que é uma concretização de uma parte desse problema. Isso eu queria que ele explicasse um pouquinho pro pessoal, porque eu também tenho dúvida. Sim. Não, assim, gente, então vamos por partes, né? Essa é uma questão. Tá, se imprime moeda, vamos dizer assim, né? O governo se usa da política monetária, nesse caso, ele também se usa da política fiscal. Tá, mas aí é outro assunto. Vamos focar aqui na política monetária, que é mais pertinente para o nosso programa. Então, assim, a questão de impressão de moeda, de expandir o crédito, né? É para prover liquidez ao sistema. Tá? Prover liquidez ao sistema monetário, sistema econômico de uma forma geral. Assim, como eu tinha comentado antes, só a impressão por si, a questão da injeção de liquidez do sistema, e que daí reflete também nos juros, no câmbio, em diversas variáveis macroeconômicas. Por si só, ela não é ruim, né? Vai de acordo com o viés, de acordo com a política que a autoridade monetária adota. E também, se a gente focar, obviamente, no Brasil, a questão da credibilidade da autoridade monetária, que é algo que historicamente no Brasil, digamos que seja contestável, né, para a gente usar um eufemismo, mas a principal questão é que, assim, a partir do momento que tu tem uma política monetária expansionista, a produção ela tem que acompanhar para os preços se manterem em equilíbrio, porque assim, a moeda, o dinheiro, né, o papel moeda, assim como um celular, uma tesoura que eu estou vendo aqui, a mesa, uma prestação de serviço, por exemplo, o nosso podcast aqui, eles são bens. E assim, uma coisa que eu enxergo assim, que o preço das coisas é dado pelo mercado das coisas. Tá? Por exemplo, assim, se tu tem questão do próprio dinheiro, se tu oferta muita moeda, o valor dela cai. Se tu tem uma oferta muito grande de qualquer produto, serviço, o seu valor ele tende a cair. E com a moeda é a mesma coisa. Né? De forma simplificada, tá, gente? De forma simplificada é a mesma coisa. Tu faz muita injeção de dinheiro no mercado, ele perde valor. Por isso também até que assim, não me surpreendeu tanto quando eu vi no meio desse ano, acho que começou em agosto, que foi lançada, né, a nota de 200. Eu confesso que eu estou tentando caçar uns lobos guará por aí, mas ainda não encontrei nenhum. Mas, o Guaraná no papel, né, gente? Vamos deixar bem claro. Mas, assim, que se tu fores levantar o valor real, porque tu tem também a diferença entre o valor nominal e o valor real. Tá, o valor nominal é o que está ali escrito na nota, 200, 100, 50, 20. E o valor real é o que você consegue comprar, efetivamente, com aquele papel. Tanto que, até se fores procurar no Facebook, assim, no Instagram... se procurar na internet, tinha aqueles memezinhos, aqueles cardzinhos, em 1995 com R$100, aí tava lá o carrinho supermercado cheio. Aí em 2002 com os mesmos R$100, aí tava lá o carrinho supermercado já faltando umas coisinhas. Aí em 2008 já não tava nem metade. Aí em 2020 com R$100 tu comprava 3, 4 coisas. Isso aí é da dinâmica dos preços, isso aí é normal, porque assim, realmente o valor nominal ele tende a aumentar ao longo do tempo. Embora o valor real, aí vai de acordo com o produto. Tem produtos que em termos reais podem estar mais baratos, outros mais caros. Aí depende do produto em serviço em questão.
Mas tem economias que são mais sensíveis a isso. Tipo, a nossa é muito mais sensível à inflação do que de outros países mais estáveis. Sim, mas assim, tu acredita que eu acredito que tu deve estar dando como, por exemplo, os Estados Unidos, pra gente pegar um benchmark, uma referência nossa. Mas se tu fores fazer um levantamento também ao longo do século XX, a inflação ela também comeu o dólar. Né? Não, se tu pegar e se fizer uma pesquisa no começo do século XX, até década de 30, 40, um salário mínimo em dólar, dependendo da tua profissão, nos Estados Unidos era $1, 75 centavos de dólar. Hoje, um salário mínimo, dependendo da tua categoria, não baixa de 8, 10, 12. Uma coisa que até é interessante, se tu pegares na década de 70, teve o primeiro choque do petróleo em 73 e o segundo em 79. Que com isso aí o dólar sofreu um baque bem grande, assim. Isso é até retratado em filmes e coisas assim. Algo que pra eles era absurdo, né? A gente ri porque aqui, se tu pegares antes de 94, pessoal, os nossos pais, pessoal mais antigo vai rir. Né? Porque, um absurdo, né? Pegar na mentalidade do americano médio, é um absurdo, 12% ao ano de inflação. Assim, coisa que no Brasil tu teve mais que isso ao mês, antes de 1994. Se pegares no Collor ali, tu chegava o quê? 1000% ao ano, tranquilamente. Assim, era 100% ao mês. Não. Tanto que nos jornais, se tu fores pesquisar, não sei se pode falar, no Jornal Nacional, pode? Já falando assim, como exemplo, né, na imprensa, eles nem noticiavam a inflação no período anual, não, dava um mês, era 35% ao mês, era isso. Porque se dissesse pro afegão médio, ali pro cidadão médio, 482% ao ano, o cara já nem dá mais valor ao dinheiro. Isso aí é até uma outra coisa que a gente ainda carrega esse fardo, mas agora não da questão monetária, mas uma coisa que o pessoal muitas vezes não entende na questão da economia, né? Que ainda que tem a questão matemática, questão financeira, obviamente, mas eu gosto de frisar que a economia a gente trata de relações humanas. Né? É uma pessoa querendo comprar algum bem ou um outro serviço e a outra pessoa disposta a vender aquele mesmo bem, aquele mesmo serviço por determinado preço. Se o preço for justo, as pessoas entram em um acordo e fecham o negócio. Né? Eu tenho por mim que o preço dado pelo mercado, ele é naturalmente justo. Né? Aquela coisa, tu não está sendo forçado a comprar nada. É um mercado não regulamentado. Não, mercado livre, mercado não regulamentado. A gente pode levar para a Coreia do Norte essa discussão e perguntar se é justo. Não, na Coreia do Sul, talvez, um pouquinho mais para depois da zona desmilitarizada para baixo. Só voltando à questão da nota, porque a explicação que eu recebi, não só para ver se isso tem lógica, entendeu? Porque se a gente pegar o salário mínimo e outras coisas também aumentaram com o tempo, né? Se a gente pegar o salário mínimo há um tempo atrás, que era 700, 800 reais, e para tu carregar isso na carteira, tu tinha que usar, sei lá, 8 notas de 100 reais, né? E atualmente já tá em 1.100. 1.050, se eu não me engano. 45, algo assim. Então, como as coisas também aumentam, tu precisa de mais nota, carregar mais cédulas... Mais papel. Para pagar sobre as mesmas coisas ou receber da mesma forma. Sim. Então as notas mais altas elas vêm, e daí pega o cruzado também, chegou a ter notas de 1.000 cruzeiros. 100 mil, dependendo. Mas isso é a materialização da inflação, né? Não, assim, uma vez eu vi uma frase bem interessante, que tu tem a questão da hiperinflação. A hiperinflação não é um conceito... claro, a partir de tantos por cento é considerado hiperinflação. Não tem um número exato, tá? Mas a hiperinflação é uma situação em que o cara que é mendigo, o cara que é rico, ambos são milionários ao mesmo tempo. Né? Porque tu chegou a ter, por exemplo, aqui no Brasil, notas de 50 mil cruzeiros, se não me engano, 100 mil cruzeiros, 500 mil cruzeiros. Tu pegas no plano cruzado, a partir do plano cruzado, se não me engano, se vocês forem pesquisar, a impressão de moeda já estava tão desenfreada que o governo não conseguia dar conta das trocas de moeda do cruzado novo ou algo assim. Não dava tempo de imprimir. O que eles faziam? Pegavam e carimbavam as cédulas. Tem algumas cédulas que são carimbadas. 100 mil cruzeiros virou 100 cruzados novos. E assim se seguiu. Mas isso aí era só para ilusão. Porque os preços continuavam a subir normal. E pegando o gancho que eu estava comentando antes,
Isso aí a gente ainda sente reflexo, não no reflexo monetário em si, mas no reflexo comportamental do brasileiro na questão da formação de poupança. Não da caderneta de poupança, tá? Na formação de poupança, você guardar dinheiro, investir em qualquer coisa para alcançar um objetivo. Porque assim, como o dinheiro não tinha valor, chega a partir de um ponto que o aumento de preço é tão desenfreado que o dinheiro perde valor. Então tu tem que gastar tudo, senão ele vai queimar na tua mão. Simples assim. Né? Por isso que qualquer pesquisa que você fizer a respeito da inflação no Brasil vai ter um dragão, assim, um dragão com umas moedas. Por quê? O dragão taca fogo em tudo, queima, o dinheiro vai derreter na tua mão e 2, 3 dias depois o dinheiro já vale menos. Né? Como, por exemplo, tinha na década de 80 o gatilho salarial. Que se o salário mínimo, quando a inflação atingia 20%, o salário mínimo era reajustado em 20%. Mas era só aumento nominal. O valor real não mudava, não tinha grandes mudanças. Cara, e agora a gente está numa época, empresas aí discutindo orçamento, e até muitas empresas que, sei lá, vinham numa onda meio que vida leva eu, aí veio a pandemia, agora, no mínimo, a galera deve estar olhando seu orçamento, prevendo os seus custos do ano que vem e tal. E aí vem aumento de aluguel, aumento de luz já foi previsto agora, né? Já tem outra notícia. Enfim, tem subida generalizada, né? Até uma dica pro nosso ouvinte aí também, pensar como que tá a sua formação de preço e tudo mais. Mas para esse cara que está organizando os seus preços para 2021, tem alguma ideia assim que ele possa trabalhar? Porque, a gente passou por um ano de pandemia extremamente... Esse ano complicadíssimo, fora da curva total. Qual a previsão que se tem de aumento para esse ano? Claro, é que assim, né, tu tem para esse ano, ainda que... O governo nunca acerta, né? Tem que pegar os... Tem que pegar a vida real, né? Que a gente tem a diferença entre o real e o surreal. Parece que muitas vezes o governo, qualquer um, vive mais no surreal, né? Mas eu até estava pensando aqui nas minhas anotações, aqui nas minhas tags, né? Que eu estava brincando com a Erika. Uma forma, assim, a questão do planejamento, né? Tu fazer um planejamento, dá para fazer planejamento de vários tipos de cenários, né? Por exemplo, questão de acerto com fornecedores, dependendo do teu negócio, dependendo do que tu compra, do serviço que tu presta, algum contrato para tu fixar o preço, porque os preços nominalmente tem que utilizar, né? Porque tem diferença entre valor real e valor nominal. Os preços nominalmente tendem a subir, mas aí tu, por exemplo, fazendo um contrato com algum preço fixado para alguma coisa por um tempo, tu consegue te planejar, porque tu sabe que ao longo de um ano, ao longo dos meses, aí vai do teu negócio, né? Tu consegue ter aquele preço fixado ali, bota num contrato, por exemplo. Acredito que seja possível fazer isso, né? Não sou da área jurídica, mas até onde eu sei é possível fazer isso. Contrato de compra e venda, contrato futuro, alguma coisa assim. E agora a gente entra justamente numa época aí que o pessoal as empresas começam a discutir isso, né? Discutir esses valores. E aí a gente tá falando de inflação, mas também tem aqui relação com o dólar, que ela não tá nada favorável. E a gente aqui na região sul, né? Uma região extremamente agroexportadora, que também produz. E algumas das commodities também são, são balanceadas aí pelo dólar, né? Então, é um momento assim, bem delicado para rever toda essa questão. E se tu imaginar que 6%, vamos pensar assim, 6% de inflação ao longo do ano, vamos chutar por baixo, numa média já histórica aí. Claro. Cara, já impacta brutalmente, né? Dá diferença. Preço, tanto de compra como de venda. Sem dúvida. Só que acho que o legal é a gente também chamar a atenção do empreendedor que está nos ouvindo e considerar isso na sua formulação, né, de preço. Sem dúvida, porque o que acontece? Tu acaba fazendo um planejamento, vamos dizer assim, um planejamento aqui, caneta preta, né, que nem essa que eu tô segurando, uma folha de caderno ali, muitas vezes tu nem considera. Tu vai... O papel aceita tudo, né? Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Tu coloca ali o valor do produto hoje, tu acredita que daqui a 3 anos vai ser a mesma coisa? Desculpa, não vai. E uma outra coisa também que ela impacta bem negativamente, sim, a questão da distorção dos preços, porque assim, orçamento, tanto governamental quanto de uma empresa privada, antigamente no Brasil era só um papel que era para ser feito, porque aquilo era só um quadro para tu botar na parede, né? Mas hoje em dia, com os preços já relativamente estabilizados, vamos dizer assim, muito melhor do que antes, sem dúvida,
tu tem que fazer, é interessante tu fazer um planejamento, né? Um planejamento de curto, médio e longo prazo com os preços, com eventuais aumentos de preço. Tu não fazer só uma linha reta, né? Ainda que seja uma linha reta ascendente, mas questão de também de tu ter que traçar mais de um cenário, né? Por exemplo, tu tem que traçar um cenário realista, que é o que tu espera, né? Um cenário pessimista e um cenário otimista, né? Porque de vez em quando as coisas dão certo na vida da gente, né? Claro, esse ano que nem o mais pessimista. Tu lembra a inflação no ano do impeachment da Dilma? Foi algo em torno de 14%, tá enganado? 2016... Então a Selic estava em 14%, algo assim. A Selic estava em 14,5%. Mas a inflação beirou 11, então 12%. Em 2015, se não me engano, ela estava em 10,67%. Em 2016 estava 6 e pouco. 6 alguma coisa, não tem de cabeça agora. 2 aninhos tá aí, batendo tá meia hora louco, de cara. transmissão, gente. Pois é, vamos puxar um rápido break comercial e voltamos já já. Eita merda. Tá de olho em oportunidades para aumentar suas vendas? Você tem um serviço para oferecer ou um produto para vender? Procurando o que precisa, mas bem perto de você? Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi fazerem negócios. É um aplicativo fácil de usar e sem taxas para comprar ou vender. No Sicredi Conecta tem serviços e produtos novos e usados. E com um associado fazendo negócios com outro associado, o dinheiro fica na região. É bom para quem compra, para quem vende e para toda a comunidade. Então, baixe o Sicredi Conecta e comece já a conferir as ofertas ou postar as suas. Sicredi Conecta, para comprar, vender e cooperar. Conecta aí! Será que eu encontro aula de canto no Conecta? Espera aí que eu já vou ver. Tem! Ei, você, tá de olho em oportunidades para aumentar suas vendas? Conecta aí! Você tem um serviço para oferecer ou um produto para vender? Conecta aí! Procurando o que precisa, mas bem perto de você? Conecta aí! Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi fazerem negócios. É um aplicativo fácil de usar e sem taxas para comprar ou vender. No Sicredi Conecta tem serviços e produtos novos e usados. E com um associado fazendo negócios com outro associado, o dinheiro fica na região. É bom para quem compra, para quem vende e para toda a comunidade. Então, baixe o Sicredi Conecta e comece já a conferir as ofertas ou postar as suas. Sicredi Conecta, para comprar, vender e cooperar. Conecta aí! Será que eu encontro aula de canto no Conecta? Espera aí que eu já vou ver. Tem! Ei, você, tá de olho em oportunidade? Se você tiver entre 16 e 18 anos incompletos, a doação de sangue só poderá ser realizada mediante um consentimento dos pais ou responsáveis legais. Também não é indicada a doação caso você esteja gripado, resfriado, com febre ou com algum outro sintoma de virose. Basta esperar 7 dias após o desaparecimento total dos sintomas do seu corpo. Não é indicado doação no período gestacional, período pós-gravidez 90 dias para o parto normal e 180 dias para a cesariana, e também na ingestão de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas que antecedem a doação. Tatuagens ou piercings nos últimos 6 meses estão impedidos de doar, porém, piercing em cavidade oral ou genital impedem a doação. Com o apoio Rádio Cultura de Pelotas. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios.
bem, vocês estão ouvindo mais um podcast do Café Empreendedor. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É o Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo Café também falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. E também para VG Associados VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @VG Associados. Muito bem, antes de voltar com o nosso bate-papo aí, vamos diretaço com o nosso Gotas de Inspiração. O Brasil é um país onde o rápido engole o lento, não onde o grande engole o pequeno. Muito bem, que paulado isso aí. Vamos de novo no repeteco aí. Eu não tenho nem ideia do que aconteceu, porque não tem áudio. Eu tô um pouco sem emoção aqui, cara. Fiquei até refletindo. Pra quem tá ouvindo agora, é que a gente tá sem retorno aqui na mesa, então o pessoal fica meio assim, só escuta a própria voz, né? Não tem aquela graça que vocês estão ouvindo aí do outro lado. Só pra dar o crédito, então, ao Rafael Klein, mas o Rafael Klein é óbvio que foi garimpado pelo Martins Érica. Ah, né? Isso aí, né? Então, o Brasil é um país onde o rápido engole o lento, não onde o grande engole o pequeno. Forte isso aí, hein? Tem que ficar uma meia hora digerindo isso aqui pra gente conseguir chegar na profundidade do Rafael Klein. Mas fazendo gancho... Seria o governo, às vezes, ou mais rápido? Neste sentido. Pausa dramática. Uma vez eu ouvi que no Brasil até o passado é imprevisível, né? Essa fera aí. Fazendo gancho, vamos puxar um pouquinho o assunto para a parte mais prática, né, para os empreendedores. A gente comentava um pouquinho no offline aqui, como os empreendedores, né, como os empresários, eles têm que ter essa visão da inflação micro, né, então dentro do nosso país, mas também macro, buscando então as referências dos seus fornecedores também, né, porque a gente pode ter alguns fornecedores que são empresas locais, empresas nacionais, mas que algum insumo, ou o principal insumo desses nossos fornecedores, eles vêm de fora, né? Então, como a gente tem que acompanhar toda a cadeia produtiva, né? Todos os stakeholders, então, e a realidade deles, e sempre buscar um plano B, que a pandemia também nos mostrou isso, e algum tempo antes, a própria paralisação dos caminhoneiros nos mostrou muito isso, né? De como a gente precisa ter um plano B para não parar. Foi uma amostrinha, né? A greve dos caminhoneiros. Isso aí é uma questão interessante, principalmente para pequenos negócios, sim, negócio de bairro, vamos dizer assim, né? Aquela coisa assim de tu não ter um fornecedor, né? Muitas vezes teu fornecedor é o fornecedor. Né? É assim, é aquela coisa, enquanto as águas estão calmas, né? Enquanto o vento tá a favor, vai muito bem, obrigado. Mas mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Numa dessas dá como aconteceu esse ano, que ferrou com os planos de praticamente todo mundo, acredito, né? De muita gente. Se tu não tem um fornecedor, um substituto, vamos dizer assim, ainda que com preço não tão competitivo quanto o primeiro, mas tu tem aquela carta na manga ali pra não parar, né? Pra não parar, exatamente. Não, tu tocou num assunto interessante, porque quando a gente fala do dólar, o dólar às vezes nos dá uma paulada. Sim. Que aí aquele fornecedor caro, ele se torna barato. Né? Então a gente tem que manter o relacionamento, tem que manter o contato, tu tem que ter algum outro caminho para não ser pego de calça curta, claro, como a gente chama claro. Aqui, né? Porque às vezes, não, aquele fornecedor é 10% mais caro, tudo bem, dá uma suba de dólar de 15%. Faz o quê? Não, é bem por isso. Tem um outro ponto também que eu tava anotando aqui, tá? Questão da reação da clientela, né? Que obviamente a clientela vai reagir de forma negativa, né? Por quê? Se teu custo vai subir por um tempo, pelo menos logo no começo, tu até consegue, mesmo com um custo um pouco mais alto de produção, tu até consegue manter o preço final ao teu cliente, porque o teu produto vai girar, teu produto vai rodar, aí na rotação, vamos dizer assim, no giro, né, do teu produto, tu ainda consegue manter o teu negócio.
Mas só que vai chegar uma hora que tu não vai conseguir manter por aquele preço. Aí tu vai ter que acabar subindo, vai ter que acabar repassando, é do jogo, paciência, né? Nada pessoal, são apenas negócios. Acontece muito agora no segmento dos restaurantes, ou que tem como carro-chefe a carne, né? A carne vem oscilando muito, vem tendo uma suba de preço muito cara. E é ruim tu ter que atualizar um cardápio toda semana. Não tem como. Preço. Não tem como. Não, toda semana. Mas é o principal insumo daquele teu prato que tá aumentando 10, 15, 20% por dia, muitas vezes a carne. Se a gente pegar aí, tem carne que o preço do quilo tu conseguia até R$29,90, ou ele tá R$45,90. 50, dependendo do corte, dependendo do local, né? Dependendo do local de onde tu tá adquirindo. Aí, como eu estava comentando antes, né, tu acaba tendo que diminuir por um tempo a tua margem, depois tu repassa, só que assim, né, o problema é que tu pode acabar caindo num ciclo vicioso. Aí tu vai subir teu preço, teu cliente fica insatisfeito, e aqui, né, o pessoal que tem negócio, tanto negócio pequeno quanto negócio maior, o cliente satisfeito, ele vai comentar para 1, 2, se lembrar. Já o cliente insatisfeito vai comentar para 10, 15, 20. Rede social. Pô, aquele restaurante do Vinícius, mas toda semana os caras ficam aumentando aí. Não vou mais, tu é louco. Faz aquela diminuição no tamanho da porção. Ei, ou daqui a pouco tu tem que utilizar outra estratégia, refaz o teu cardápio, utiliza outros ingredientes mais em conta, que não tem uma variação tão alta. Daqui a pouco algo que tu consiga um fornecedor mais próximo, né? Claro, muitos negócios não tem como tu produzir o teu insumo, mas dependendo do negócio, se tu tiver alguma produção própria dentro do possível, né? Claro, aí tu vai ter que direcionar teus custos para outros insumos. Isso aí até que tu comentou de diminuir a porção, é um exemplo que eu tenho assim, a questão das barras de chocolate, né? Há um tempo... Vamos direto na ferida, assim. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eram 200 gramas e depois foi para 180, 150. Hoje tu vai no super, as barras estão 90 gramas. E o preço tá ali. Não, e tu dizia assim, comi uma barra de chocolate, louco, tu era... uma barra. Hoje tu come uma barra bem faceiro, tranquilo, sereno. Eu já comi uma barra antes, né? Agora tem que ser duas. Mas isso também tem um efeito, a gente tá falando, né, de insumos e tal, mas por parte da população, né? Na medida que o consumidor final, ele vem observando um aumento generalizado nas coisas. Então ele vai comprar um Bauru, já tá um pouquinho mais caro, uma Coca no supermercado, cigarro, ou não sei o que. E o dinheiro dele não acompanha essa, digamos, esse passo a passo, né? Sim. Acho que esse é o maior ponto, porque quem nos ouve é a galera que está empreendendo e tudo mais. Mas o seu produto, daqui a pouco, não vai ser mais para aquele cliente que ele vinha atendendo. E acho que isso é bacana de fazer essa reflexão também. Claro. Daqui a pouco tu tá... Não sei, dependendo do teu negócio, teu produto, teu serviço... Tu tá atendendo a classe média baixa, não sei. Mas numa dessa acaba subindo tanto, nada te impede de remodelar teu produto, repensar teu plano de negócio para atender um outro público que esteja realmente disposto a pagar por um preço mais alto. É possível. Mas acho que esse é um dos primeiros pontos ali, né? Um exemplo, uma situação. Diminui o teu poder de aquisição, de compra. Sim. Tu vai continuar comprando sabão em pó, por exemplo, mas tu vai comprar de uma outra marca. Ou tu vai comprar de uma outra forma, enfim. Mas tu não vai deixar de consumir a maior gama que qualquer família consome, vai continuar consumindo. Bens essenciais, bens de primeira linha, isso aí tu não vai abrir mão. Dependendo do bem, tu não consegue nem diminuir a quantidade. Por exemplo, sabão em pó. Leite de criança, tu não diminui. Não diminui. Sabão tu deixa lavar roupa, tu bota tu acumula. Roupa, leite de criança não bota. Por exemplo, a questão do leite. Tem que dar. Não pode deixar sem. Exatamente. Né? Aí pra tu compra poder um pouquinho mais de soda, né? Oi? Aquele leite lá que os caras botaram um pouquinho mais de soda, um pouquinho mais... Aí começa também a ter esse tipo de coisa, né? Vai ser mais barato. Tu cria... bota um pouquinho mais de água. Tu cria os incentivos perversos, que a gente chama, né? Aí acontece essas coisas aí, essas barbaridades aí, né? Bons tempos, entre aspas, né? Abre aspas, bons tempos, fecha aspas, que só se adicionava água no leite, né? Pra fazer render. Né? Tempos esses que não voltam mais. E tanto a questão do empreendedor quanto a questão das famílias também, tu tem que repensar, reavaliar no que é mais essencial, né? No que realmente não tem como abrir mão e no que tu pode mudar, procurar um bem substituto. Daqui a pouco, por um tempo,
Tu vai ter que ter um substituto não perfeito, vamos dizer assim, né? Que não é aquele que tu tá habituado ou aquele que tu tem preferência. Ou para quem tá ouvindo, né, justamente oferecer esse produto, Sim. né, ou substituto para outro, né, que tá Claro. muito caro ou que tá ficando inviável. Não. Tipo, pô, se a gente considerar, que a gente tava falando aqui, inflação, mais aumento do dólar, Uhum. mais aumento da luz aí, que também Sim. impacta o custo da indústria. Cara, é um aumento significativo que se percebe aí no mercado em geral. Deixa eu puxar a conversa para um outro lado. A gente está falando muito sobre a realidade do empreendedor, Uma reflexão aqui, ouvindo vocês e pensando. realidade e principalmente startups e outras empresas que começam então a operar e tem alguns contratos, né, que eles começam a assumir. Grande custo de uma empresa quando inicia é a locação, é o aluguel, né? Mas cada contrato ele varia uma forma de reajuste, né? Queria que tu explicasse um pouquinho para nós qual é a diferença, né? Então, de um IGPM, de um NPC. Na hora que eu for fazer um contrato, o que é mais interessante eu conseguir amarrar, né? Porque a gente sabe que, se eu não me engano, agora... Bota o índice de 1% e deu. Se eu não me engano, É que assim, aquela coisa que é aquela resposta clássica, né? A gente tem que rir um pouco. Depende. Porque assim, a questão dos índices de preço no Brasil, o índice de preço, aquele que dá no Jornal Nacional, aquele que tu vai pegar o Diário Popular, vai abrir, vai olhar ali para saber a quantas anda, é o IPCA, né, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial, né, que ele é calculado pelo IBGE, ele é apurado mensalmente, ele é apurado em algumas capitais, tá? Ele não é em todas as capitais do Brasil, tem uma cesta de bem específica, ainda que conforme o tempo vai se atualizando, alguns produtos vão saindo, outros produtos vão entrando. Dependendo da região, tem um ou outro bem. Por exemplo, no índice que é calculado em Porto Alegre, né, na parte do índice que é calculado em Porto Alegre, tu tem a questão da erva mate. Por exemplo, é um lá que tem seu pezinho. Não faz sentido, ainda que tu possa encontrar erva mate em Fortaleza, não faz sentido tu colocar no índice de lá. Até pelo preço que eles vão te cobrar lá, não. Enquanto que aqui o consumo da erva mate, até por ser um produto cultural nosso, assim... Que tá caro também. Que também... Que aumentou e depois nunca mais baixou. Né? Só subiu, né? Só subiu. Abraço, pessoal. O tiro foi só pra cima. Né? Tu tem também um outro índice que tu comentaste, do INPC, que esse aí ele é mais para referência do reajuste do salário mínimo. Tá? Não que não possa ter num contrato. Até onde eu sei, pode. Mas tu tem esse INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que também é calculado pelo IBGE. Esse já é voltado mais para famílias de menor renda. O INPC é de famílias de 1 até 5 salários mínimos. O IPCA, 1 até 40 salários mínimos. Então, tu tem no IPCA entra até passagem de avião. Entra são centenas de produtos. Se eu não me engano, a própria área da saúde criou um índice, mas usa um índice específico que, se eu não me engano, eu acho que é IGPM da saúde, né? É possível, porque assim, tu tem o IGP, né, que é o Índice Geral de Preços, aí tu tem esse é calculado pela FGV. Tá? IGP Saúde. IGP Saúde. Calculado pela FGV, não é? Vem transbordando cultura. Coisa linda. Tu tem o IGPDI, tu tem o IGPM, que eu acho que é esse que acho que era esse onde tu querias chegar, né, que é o mais usado como referência em contratos de aluguel. Né? Por exemplo, ultimamente o IGPM ele girava em torno de 15% ao ano, algo assim. Né? Ele estava um valor bem alto pra caramba. É assustador. 15%. Comparado porrada, né, comparado ao IPCA, que estava 13,5%, mas é aquilo, a questão do planejamento, aí vai de como que por exemplo, a questão de uma startup, né, vai de como o locador, o locatário vão se acertar. Porque assim, tu tem também a questão que os contratos têm que ser cumpridos, mas também sim, tem que se dar em condições normais de temperatura e pressão. Né? Por exemplo, a pessoa fez um contrato para alguma coisa esse ano, por exemplo, o setor de eventos. Tá, setor de eventos, tava lá muito bem, muito bom, obrigado, até fevereiro, março, começar a fechar, e aí? E não tem previsão de volta. E aí como é que esse pessoal fica? Acabou o planejamento de 2020 para esse pessoal. Sabe-se lá 2021 como é que vai ser. Até para o pessoal entender o andar do IGPM nos últimos meses, em fevereiro e março estava em 6,8 acumulado nos últimos 12 meses. Sim. Em julho estava 9,26.
agosto passou para 13,02, setembro 17,93 e outubro fechou em 20,92. Então os contratos que estão vencendo nesses 3 meses, eles vão ter reajustes de 13%, 17% e 20%. O contrato que foi renovado há 4 meses atrás foi reajustado a 9% e a 5%. Que planejamento é prever um troço desse? Não, e esses contratos de aluguel, claro, até onde eu acompanho, assim, normalmente eles são anuais. E eu não digo nem só aluguéis, né? É que aluguel que ele é mais utilizado assistência como parâmetro. jurídica, assistência contábil, prestador de algum tipo de serviço de limpeza. Então, para quem está começando, entenda como é importante esses pequenos detalhes que a gente nem olha nos contratos muitas vezes para ver qual é o índice. Muitas vezes passa reto. Qual o índice que vai ser utilizado, qual é a periodicidade do índice. E não tem só quando que tu usam compra. até por mês, que é ajuste mensal. É possível. Ele tá falando mais Isso é herança pré-plano real, acredito. Porque tu tinha inflação todo mês. Eu me lembro assim... Me lembro, né, de ver pessoal comentando assim que dependendo do produto, veículo, né, financiar carro, era avaliado em dólar e a prestação era paga ali no dia que tu ia na loja lá para pagar a prestação do teu carro pelo câmbio do dia. Já era. Mas tu tá falando mais na questão de quando a gente vai contratar, mas quando tu vai vender o teu serviço, ainda mais, porque se tu já vai arrancar tendo que pagar isso, né, cara? Então, claro. Lembra de colocar esse detalhezinho aí que faz toda a diferença, que vai te dar gordurinha pra pagar o aumento depois, né? Sim, te dá um colchão, uma prevenção, por um tempo. Só fazer o parênteses aqui, que pode ter certeza que todo mundo que está chegando com os contratos para renovar nesse período não está renovando por esse percentual. Né? Muito possivelmente não. Muito difícil, mas a gente falou isso só porque na prática, se for executar um contrato, é isso que iria acontecer. Simples assim. A gente sabe que os aluguéis, muitos estão até baixando, né, pela toda a questão da sensibilidade do momento, ou até pela questão do mercado. Claro. E se tu não mantiver esse cara alugando, dificilmente vai alugar para outra pessoa. Até porque, assim, se a gente traduzir, né, dependendo da situação, para valores, né, número, tu tem um aluguel de algum prédio, alguma coisa, não sei, de 5 mil reais. Daqui a pouco é negócio para quem tá alugando baixar para 4,5 e tu ter aquele locatário, ao locatário desistir de 5 mil passar para 0. E por quantos meses, né? Sabe-se lá por quanto tempo, exatamente. É isso aí. Muito bem. Chegando na reta final aí do programa. Esse assunto, ele é sempre... A gente tá falando de coisas bem basilares para entender a dinâmica, né, do mercado, mas é sempre rico e a gente sempre tem algo mais a entender e a perguntar né, e a tentar compreender, e acho que principalmente nesse momento, né, na questão das consequências da pandemia, tudo a gente tem que olhar com muito mais atenção para tomar decisão, né? Pandemia e parte política, que é um fator que mais impacta. A gente consegue ter o combo, né? Pandemia, junta tudo, eleições municipais. Não, junta tudo. Municipais, e daqui a 2 anos a gente tem a federal, que deve ser um outro estardalhaço que vem pela frente aí, de o que pode acontecer, o que vai acontecer. Vai ser divertido. Nós temos o próprio Estados Unidos, né, que tem uma eleição que até agora não se tem vencedor. O Trump disse que não vai sair dentro da Casa assim, Branca. Ainda, porque assim, rapidinho, questão dos Estados Unidos, que é a coisa, quem vota são os delegados, né? Os eleitores escolhem os delegados que eles votam. Ainda não se tem, entendeu? Então, claro, até independente se o Trump for reeleito ou se o Biden ganhar, até 20 de janeiro, se eu não me engano, ele é o presidente. Ponto. Em 14 de dezembro, que se eu não me engano é a data que é a eleição de fato, aí a gente vai realmente saber se foi o Trump que foi reeleito ou se foi o Biden que ganhou. E aí, o que acontece? Dependendo, né, de quem ganhar, um ou outro ganhar, vai ter reflexos, obviamente, no Brasil. Daqui a pouco, com o Trump reeleito, alguns tipos de negócio vão ser favorecidos, outros vão ser prejudicados. Se o Biden vier a ser reeleito, a mesma coisa, só que o contrário, de forma bem simples. Alguns negócios podem ser beneficiados e outros prejudicados. Aí entra também a questão do teu planejamento. De tu ter fornecedores, né? A questão que tu comentaste antes de ter fornecedores internacionais. Né? Tudo isso são variáveis que, claro, não pode, dependendo do negócio, pode não ser a tua variável chave, mas é uma variável importante, que muitas vezes pequeno, médio, até
grande não, mas principalmente pequeno, médio, empreendedor, ele não leva em conta, ou ele só olha e tá ali, no canto. Eu preciso desse troço uma vez, assina. Exatamente, onde é que eu assino? Aqui. Muito bem, gurizada. É isso. Vamos... Chegamos ao final aqui da transmissão. Agora a gente vai ter um movimento meio inédito aqui, que vai ser o convidado vai fazer a estante. Show de bola. Eu pedi pra Erika encarecidamente. Hoje eu tô de folga. Né, até pra gente dar uma folga de uma semana pra ela. Aí eu trouxe 2, né? Como é que dizia uma pensadora contemporânea aí? Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Né? Então... Muito sábia, muito sábia. Mostra pra câmera aí. Aqui, dá pra ver bem? Pega ali. Dá pra ver. Isso é bem legal. Não, só um pouquinho. Vocês isso combinaram, porque a Erika tá com um esmalte combinando com o livro, né? Olha... O meu é verde. O meu não é vermelho. Tem várias edições. Não, achei que tava dizendo que é ruim. Eu fiquei, Momento daltônico. Esse aqui é assim, ó. que tem nesse gel a aí, minha cara. versão desse livro é com a capa verde. Esse aqui é o livro muito Crash, bem. pra quem não viu, ele do Alexandre Versinhassi. Né? Ele fala sobre crises econômicas desde a Grécia Antiga, Império Romano, que o salário, o soldo, né, do soldado, né, era pago em moedas de ouro, né? Enquanto que para ralé, em moedas de prata, óbvio. Né? O ouro vale mais, né? Moedas de ouro que vale mais do que dinheiro. Aí comenta ali, ele começa comentando a questão da especulação das tulipas, as tulipas holandesas. Ele comenta também do marco alemão, a Hungria, passa pela crise de 2008. Ele faz um apanhado geral. E ele é super didático, é uma leitura. Ele não usa economias, ele vai falando e construindo o conceito junto com o leitor. É um livro muito bom. Se eu não me engano, ele é jornalista. Esse cara, mas que a leitura tem esse costume de dizer as páginas, né? Claro, né? A gente tem que dizer para as pessoas se vale a pena ler ou não. Claro, 351 páginas. Pra economia, tire o curto, hein? Vamos combinar. Vai até o texto. A gente bota o número de página até o texto aí. Não, mas e a Erika passa a fonte. Mas pra um livro de economia tá bem bom. Fala sério. 334. Tá, de texto. As letras não são muito pequenas, não. Não tem gravura. Tá legal, cara, tá legal. Muito bem. Assim, mas... É que economia tem que ler bastante também, né? Em uma semana, 2 tu lê. Aí, como a gente dobrou a meta, aí... Eu olhei pro Leandro aqui, porque aquele lado da mesa, tudo bem, 1, 2 semanas ler, porque eles têm um ritmo de aí tem esse outro, aí assim... Sim. Aí assim, vou demorar 6 meses. Que eu queria trazer, que esse aqui realmente ele é mais esse aí... Não. Chegou o que eu boto embaixo da minha cama. Esse aí tu tira uns pedacinhos, tu olha ali, agora eu vou ler um pedaço sobre não sei o que, aí tu lê. Tipo isso. Não, que eu até comentei bem, passando assim, de alguns causos, algumas coisas da economia brasileira, que é A Moeda e a Lei, do Gustavo Franco. Esse aí, quando entrevistaram ele no lançamento do livro, as pessoas perguntaram para ele assim, que na edição, assim, a pessoa não conhecia o assunto, né? Gustavo, sobre o que se trata esse livro? Aí ele, zeros. Muitos zeros. Né, que ele traz um recorte, né? Ele fala que uma história humanitária brasileira, como diz ali na capa, ele dá um recorte de 1933, né, que veio a questão do curso forçado, né, de ser obrigado a usar a moeda nacional, e até 2013, que daí ele interrompe, né, até para poder encerrar a história. Esse aqui, de texto, né, o Vinícius pediu, esse aqui é complicado porque... Fala sobre a dívida externa, não? Fala sobre... Até sobre a tua dívida. Tá aqui, ó. Esse monte de página. Leandro Knepper, com K. Tá aqui, peraí. Leandro Knepper. Tá aqui no final. Tá aí no finalzinho. Então tá tranquilo, já passou 5 anos, já sei do SPC. Já. Um abraço pro Aí esse aqui 745, né? Esse aqui realmente... Quanto? 745 páginas de puro prazer na leitura. 700 Show de bola. Mas esse aqui mas é bem legal, vale a pena. Tá, para quem quiser se aprofundar no tema, se aprofundar no assunto sobre as moedas, né, que o Brasil já teve, né? A última aqui é do real, aqui no canto, aqui na contracapa, ele traz aqui desde o conto de réis até os reais. Aí fala aqui cruzados novos. A montagem da capa é com parte com os zeros das cédulas de cada uma das moedas. Por exemplo, aqui, ó, de 10 mil cruzeiros, ele tem aqui a cédula carimbada, como tinha comentado mais cedo. Muito bem. Dá uma olhada. Muito bem.
Bem, Show de bola, então agora baita é hora dica. do jabá. Divulga o perfil pro pessoal Ah, sim, conhecer, né? pessoal, Pra entrar em então- contato contigo. Vamos lá. Assim, né? Vi que o Café me marcou ali, claro. Eu comecei um perfil já faz um pouco mais de um mês, assim, que é o Pivatonomics, né? Pivato com 2 T's, né? Não sei o nome. Pivatonomics no Instagram. Que ali a gente comenta ali, coloca alguma indicação de leitura, fala um pouco sobre economia, sobre finanças, né? A gente larga algum pensamento, alguma frase ali sobre como a economia, como as finanças impactam na nossa vida. E também uma coisa que eu notei, assim, que eu até estava conversando com a Erika esses tempos, que tem coisa boa no Instagram? Tem. Né? Se pegares ali as páginas que a minha página segue, pode pegar ali, pode seguir, né? Se quiser ali, pode seguir as páginas aí que tem coisa boa, gente grande, pode ir ali que é sucesso. Mas tem muita coisa estranha, tem muita coisa que tu olha assim, cara, não é por aí. Né? Aí, assim, ó, É um mar, né, cara? não, é muita coisa. É aquela coisa, o sol nasce pra todos, né? Mas aí eu me lembro que eu tinha comentado, né, que eu tava a fim de fazer o perfil com a Erika. Não, então fala assim, ó, tu vai começar hoje. Aí, se ela disse que a gente vai começar hoje, a gente começa hoje, né? A gente não discute, a gente acata. Aí a gente tá desenvolvendo a página ali aos poucos, tem alguns livros que a gente colocou, tem alguns conceitos ali, questão de preços relativos, questão da própria inflação, comentei ali, juros compostos. Eu quero colocar mais coisas, né? Conforme o andamento, conforme o tempo, conforme surgir algum assunto oportuno também. Pode mandar também no inbox perguntas, claro, sugestão e tudo. toca a ficha, manda lá que a gente responde. Né? Enquanto isso não tem problema. Maravilha, então, pessoal. Bem. Chegando ao finalzinho, agradecer a presença do nosso poderoso aí, compartilhar seu conhecimento. Também agradecer ao pessoal que estava nos acompanhando aí durante a live. E, é claro, lembrando que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É a vitrine virtual do Sicredi, é o Sicredi Conecta, para quem quer vender, comprar ou negociar. Baixe o aplicativo e conecta aí para vender, comprar e cooperar. Também aqui no Café nós falamos para Agência Cult, resultado nunca sai de moda, e também para VG Associados, consultoria empresarial. Acesse o @VG Associados. Lembrando que esse áudio aí logo mais estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org, no Spotify, Deezer, enfim, na sua plataforma de preferência. Nós ficamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.